Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra de Deus para os vossos corações, tá? Que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que Paulo faz três orações e a resposta de Deus é não, não e não, certo? E Deus diz para Paulo que a graça dele lhe bastava. Ou seja, Deus disse não para Paulo e não tirou o espinho na carne de Paulo. Então, com base nesse texto, a gente aprende aí algumas aplicações importantes para a nossa vida cristã. A primeira aplicação que a gente vê nesse texto é a seguinte: Deus, para que servem os espinhos? Os espinhos servem para furar a nossa bola, né? Quando a gente está com a bola muito cheia, com o ego inflado, achando que é o dono da bola, achando que é o dono do mundo, achando que é mais importante que os irmãos, achando que é mais importante do que todo mundo, certo? Com o coração exaltado, cheio de orgulho, cheio de altivez, aí Deus envia um espinho na carne para furar a nossa bola. E eu creio que muito de nós já fez essa arte quando criança de furar a bola, né, ou bexiga dos coleguinhas nas festas de aniversário. Então, Deus também fura o nosso ego, porque Deus também baixa a nossa bola, né, murcha a nossa bola, para que Ele não perca mais um filho dele, como perdeu um anjo de luz, que era filho de criação, filho de Deus, chamado Lúcifer, ou seja, anjo de luz, um ser de luz, que depois da queda virou Satanás. Deus não quer perder mais ninguém por isso. Uma segunda aplicação importante que a gente aprende sobre Paulo é que às vezes Deus não muda a nossa realidade através da oração. Às vezes Deus fala não, como falou para Paulo, mas a oração nunca é em vão, há sempre uma resposta. Às vezes Deus fala, Deus não muda a nossa realidade através da oração, mas muda a nós mesmos, né? Muda o nosso coração, nosso interior, para olharmos com outra perspectiva, com outros olhos, a nossa realidade, certo? Então isso é importante. Nem sempre Deus vai curar você da sua coluna, mas Deus muda você, muda o seu interior, o seu coração, para ver com outros olhos a questão da sua coluna, ou seja, aceitar com fé e amor, certo? Uma outra aplicação que a gente aprende sobre Paulo é que não há só flores no nosso caminho, há espinhos também, certo? Há espinhos também. Há espinhos também. Veja que Paulo, em um dia está no paraíso, foi arrebatado ao paraíso, e no outro dia ele está fazendo uma oração, né, para Deus tirar o seu espinho da carne, certo? Em um dia ele está no paraíso, tendo visões que ele não podia nem falar, ele não podia nem declarar, nem anunciar para as pessoas, nem dar testemunho para as pessoas. Ele fala de coisas indizíveis, coisas que não se pode dizer ou sair falando por aí, porque parece que Deus o proibiu de fazê-lo, de dar testemunho. E no outro dia, Paulo faz aí três orações para Deus tirar o seu espinho na carne. Deus fala não. Então, não há só flores. As flores falam das boas experiências que nós temos com Deus. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e lá no paraíso ele teve um momento de flores, de boas experiências, de gloriosas experiências com Deus, mas logo em seguida, no mesmo texto, ele está em oração, três orações ele faz para Deus tirar o espinho da carne, Deus fala não. Então, uma outra lição, ou melhor, uma outra aplicação que a gente aprende sobre Paulo nesse texto, é que o não de Deus também é uma resposta. O não de Deus também é uma resposta, certo? Deus falou não para Paulo três vezes, e esse não de Deus para Paulo também é uma resposta de Deus. O não de Deus também é sim. Por quê? Um pai é responsável, quando ele fala não para o filho, ele fala não para maltratar o filho, mas para educar o filho ou reeducar o filho, para transformar o filho, para fazer, melhor, para formar o caráter do filho. Então isso faz parte da formação do nosso caráter, ouvir não de nosso Pai da terra e também não do nosso Pai do céu. Né? Paulo fez três orações, na primeira Deus falou não, na segunda Deus falou não, na terceira Deus também falou não.
porque Deus sabia o que era melhor para Paulo, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, certo? Agora, uma última pergunta e algumas aplicações é como fazer para superar os espinhos, certo? Para superar e para suportar os espinhos na carne que às vezes Deus coloca sobre nós, ou nós colocamos nós mesmos, né? Esses espinhos sobre nós, ou outras pessoas colocam sobre nós. Como fazer para suportar os espinhos na carne, aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, aquilo que nos cutuca, que nos aferroa? Como fazer? Bom, primeiro a gente tem que ter o seguinte: para a gente vencer os espinhos da nossa vida, nós temos que ter experiências com Deus. Veja que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e essa experiência fez ele superar uma experiência ruim, uma experiência, digamos, traumática, de todos os dias ser aferroado com um espinho na carne. Bom, segunda aplicação, como fazer para superar ou suportar os espinhos, é a gente não olhar somente para os espinhos, mas principalmente focar nas flores. O que isso quer dizer? A gente tem que focar nas experiências gloriosas que nós tivemos com Deus e não apenas nos espinhos. Quem foca só nos espinhos se afasta de Deus, desvia, né? Vai para o mundo, sai da igreja. Mas quem foca nas experiências vividas com Deus permanece, certo? Permanece. Então, aquele crente que se batiza nas águas, mas que não tem uma experiência sobrenatural com Deus, logo, logo, infelizmente, ele vai se afastar da igreja e se afastar de Deus, certo? Então é necessário ter experiência com Deus para que essas experiências marquem a nossa vida, nosso coração, nosso interior, e isso fique gravado e permaneça sobre nossa vida. Então, essas aí são algumas aplicações, mas lembrei agora de mais uma aplicação para a gente vencer ou superar os espinhos. Uma última aplicação é que a graça supera os espinhos. A graça supera os espinhos. Paulo diz: Senhor, me livre desses espinhos. 3 orações, Deus falou não, mas ele diz: a minha graça te basta. Então a graça supera os espinhos. Em outras palavras, as experiências traumáticas que te ferem, certo? Não são maiores do que as experiências espirituais e sobrenaturais que você pode ter com Deus, que supera as experiências ruins, tá bom? Deus abençoe você nesse vídeo, em nome de Jesus.